Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, falando sempre aqui sobre o nosso Flamengo, todos os dias. No nosso vídeo a gente vai falar sobre essa grandíssima vitória do Flamengo. O Flamengo vence o Corinthians no Maracanã por 4-0, soma mais 3 pontos e pela rodada é o novo líder. Importante, né? Novo líder do Campeonato Brasileiro. Numa partida do Flamengo muito segura, uma partida organizada, numa partida protagonista, numa partida com eficiência e muito bem articulado ofensivamente. E até sobre essa articulação desse time, a gente vai falar bastante, concentrar bastante, pois passa, se você olhar com calma, todos os gols do Flamengo, taticamente falando, você vê que existe ali, dentro daquele ideal, poxa, aquilo ali tem que ser feito, foi feito. Pô, aquilo ali é legal se fazer, foi realizado. Então, foi uma partida do Flamengo muito bem articulada, na minha opinião. Dominou o meio de campo. É uma partida onde individualmente os jogadores jogaram muito bem, vários jogadores, e aí os caras bem, cara, assim, tudo organizado, engoliu o meio campo do Corinthians, mas assim, engoliu, foi uma grande partida do meio de campo do Flamengo, e os jogadores do meio jogando muito bem individualmente, coletivamente. Então com isso, um 4-0, né, deixo o convite para você acompanhar aqui nossa análise sobre o jogo. Eu acho que foi uma partida do Flamengo muito boa e que novamente confirma uma impressão, mas eu acho que a gente já pode ir além de impressão, né? Mais do que uma impressão. Jogos que o Flamengo tem marcado gol cedo no início da partida, está condicionando essa partida para um jogo que o Flamengo tem feito assim, muito bom. Todos os grandes jogos do Flamengo mais recentes foram jogos que o Flamengo fez gol no início da partida. Aconteceu de novo. Base do time, não tem mudança, né? Na base, é aquilo que a gente já tem explicado aqui sempre. Vamos dizer que assim, é aquela confirmação, é um Ayrton Lucas fazendo a saída, junto com os zagueiros. Ele trabalhando mais nessa base de saída, tá? Não tá afundando, aquilo que a gente já vê rotineiramente com o Alexandro. De resto, mesmíssima coisa, tá? É o Wesley que afunda mais, com o De La Cruz e o Pulgar jogaram muita bola, muito. Meio de campo, pra mim, jogaram muita bola. E a conexão dos dois com o Pedro foi algo que funcionou muito. E aí ainda tem uma Arrascaeta. Mas calma, não quero queimar a etapa. Mas funcionou muito esse jogo por dentro. Esses 4 caras se deram muito bem. Foi muito bom de se ver. E então, com essa base com o Alexandro, né? Só pra deixar aqui bem claro, pois vai passar do gol do Flamengo, tudo. Tá lá, a base ali com os 3, né? Então é um Ayrton que fica um pouquinho mais. Ele não é um Ayrton tanto do corredor, né? O corredor é do Everton Cebolinha. Essa jogada eu espero que vocês tenham visto com atenção. Vou reproduzir de novo. Olha aqui, galera. Passa também pelo gol do Flamengo, tá? O Ayrton tá aqui. Vai sair jogando aqui pelo lado esquerdo. Cebolinha. Ó, o Pedro vai fazer esse deslocamento, que é só uma escorada pro Arrascaeta que vem de frente. Padrão, né? Então, Pedro desloca, recebe, sustenta a defesa, o Arrascaeta. Essa é uma jogada despretensiosa. Não saiu o gol do Flamengo, mas ela vai ser repetida lá na frente no gol do Flamengo. O Flamengo abre o placar com o Cebolinha na situação, galera, que é a situação dos sonhos de qualquer ponta do futebol mundial. É o quê? 1 contra 1. O Flamengo tem essa bola pelo lado direito, mas por dentro, o Arrascaeta encontra o Everton Cebolinha. Isso aqui é o que todo ponta quer. Seja ele bom ou ruim, todo ponta quer essa situação. É 1 contra 1. O lateral, o defensor adversário, sem cobertura. Por dentro, ele não tem o apoio. Então, assim, ele tá no 1 contra 1. O Everton Cebolinha encara a marcação. O Carrilho acompanha. Quem tá ultrapassando é o Ayrton Lucas. Ele joga pro lado direito. O Everton Cebolinha tem um bom chute de fora da área. Ele chuta bem nessa forma. Fez a finalização e abriu 1-0 pro Flamengo. Tem jogo que o ponta só tem uma chance como essa. E talvez seja a bola do jogo. Então assim, você tem que aproveitar. E aí eu puxo um gancho, porque a gente tem que pegar jogos assim também para lembrar algumas coisas. Naquele jogo que eu falei do Michael, que foi contra o Vasco, que tinha 1000 situações, e tava tendo muita situação de mano a mano. Situação de mano a mano, você tem que aproveitar a situação de mano a mano. Porque uma situação como essa é escassa. Nessa própria partida, o Cebolinha teve pouquíssimas situações como essa. Tem que aproveitar oportunidades dessas, né? Como eu trouxe para vocês lá, eu já adianto pro segundo gol. Para mim é o meu gol favorito dessa partida, porque tem muita coisa legal. Primeiro, o Pulgar
tem essa bola, o Pedro, ele tá lá como homem de referência, ele sai lá do fundo da defesa do Corinthians, vamos assim dizer, e ele aparece pro Eric Pulgar. Só que, nesse momento, tem um De La Cruz passando pelas costas. O que acontece ali? Se o Pedro sai, como ele saiu, e ele puxa os marcadores, os zagueiros do Corinthians, que estavam ali marcando ele, ia deixar o De La Cruz sozinho. Então, um zagueiro do Corinthians já falou, opa, vai lá, Pedro. O Pedro recebe com liberdade. E nessa que o Pedro recebe com liberdade, ele só escora, cara, ele só faz a referência. Ele sustenta e faz a referência. Quem tá vindo também nesse momento? O Arrascaeta. Pô, e aí o Arrascaeta recebia esse jogo de frente. Naquela zona que ele é muito, muito perigoso, ele vai, domina a bola, ainda tem ali meio que, né, uma ajeitada de corpo, finaliza no canto. Mais uma vez aí o Flamengo finalizando, né, não precisa entrar dentro da área para finalizar, e faz o 2-0. É o meu gol favorito pelo passe da vertical do Pulgar, referência simples e objetiva em movimentação do Pedro, movimentação de profundidade para puxar a marcação do De La Cruz e o Arrascaeta se aproximando do Pedro. Aconteceu muita coisa ali importante que entra naquele nosso ideal, né, de organização ofensiva, de time articulado. Flamengo 2-0. E o próprio De La Cruz foi uma peça muito importante, na minha opinião. Ele, cara, teve uma... Lá do Maracanã é engraçado, porque o Flamengo já estava no período do 4-4-2, marcando e tal. O cara apareceu igual um louco. Dá muito destaque, né? Ele vai e ataca o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique recua essa bola pro Hugo. E ele sozinho. Ele vai no Hugo, aí o Hugo fez aquilo que a gente sabe, né? Que ele fez bastante contra um monte de gente. Aí dessa vez foi a favor do Flamengo. O flamenguista sabe muito bem o potencial do Hugo entregar nesses modelos de jogo. E parece que o De La Cruz também sabia. Aí por dentro, aí o Pedro já finaliza, o gol aberto, Flamengo 3-0. Que, cara, assim, que sensibilidade daquele cara, que na hora certa ele salta a linha e não é comum. Não é comum. E naquele momento, o coletivo não estava fazendo isso. Foi apenas o De La Cruz mesmo. O cara teve ali né, clareou ali uma ideia do cara e foi muito feliz na sua escolha. O Flamengo 3-0, esse era um domínio amplo de um Flamengo que aproveitava as fragilidades de até marcar. Quando o Flamengo pegou esses 45 minutos, marcou sob pressão, era uma oportunidade. Teve um momento que acabou até nesse gol, dá uma segurada e tal, e aí o De La Cruz por si fez esse movimento. 3-0 tranquilaço. O segundo tempo serve para o Felipe fazer mexida, serve para o time bater bola, serve para ampliar, né, o Pedro marcando um gol, batendo firme, bom chute, cruzado, sem chance ali pro Hugo, que tem, né, defendido alguns pênaltis pelo Corinthians. O Pedro não vacilou, nem flertou com um vacilo, sentiu uma cãibra ali, cara, inacreditável, né, coisas do Flamengo, né, o cara bate o Pedro, sente a cãibra, precisou sair. Grande jogo do Pedro, cara, grande jogo do Pedro. Não parecia que era um atleta que tinha ficado um longo período por uma lesão muito grave e que estava voltando agora. Cara, quem não sabe da lesão do Pedro e assistiu o jogo, não ia imaginar que aquele cara estava vindo... Era o primeiro jogo dele como titular, pós-lesão, que tinha uma lesão muito grave, que ficou um longo período afastado do gramado. Foi um jogo muito natural do Pedro e que dá ao Flamengo esse jogo da referência. Não dá tanta profundidade. Se vocês observarem, o Flamengo não fez jogadas de profundidade por dentro, né, para ruptura, mas fez o jogo do apoio. E nesse jogo do apoio, cresceu o meio de campo. A galera da chegada. Vai precisar da galera da chegada. Compromisso que eu tenho com vocês. Vou trazer esse vídeo. O Pedro da referência, do pivô, em aspas, né, desse movimento de pivô, ele precisa que alguém se aproxime com ele. E aí, nessa aproximação, quem sabe um De La Cruz, né? Quem sabe? Eu acho que é bom até pro De La Cruz, né? O De La Cruz tá precisando. O Felipe precisa soltar mais o De La Cruz. Fez uma belíssima jogada, uma trama de uma tabelinha, uma finalização dentro da área, De La Cruz pisando na área, exigiu uma defesa boa do Hugo, enfim. O Flamengo mostrou muito movimentos ideais nessa partida. Depois a gente fala ainda melhor sobre, tá? Grande abraço, tamo junto, obrigado aí pela sua companhia. Se você não deixou o seu like, deixa a sua curtida. Temos o Hypar também, para dar aquela força. Grande abraço, valeu!